São Paulo. Pedimos a gentileza de aguardá-lo, porque ele está com problemas técnicos. Tomar o título, porque nós estamos gravando. Só um instante, por gentileza. Estamos retomando aqui a segunda conferência da noite, intitulada Arquitetura Cisterciense Unida à Arte Cisterciense. Nosso conferencista é Dom Luiz Alberto Ruas Santos, prior da Abadia Nossa Senhora da Assunção, Itatinga, São Paulo. Com a palavra, Dom Luiz. Então, eu queria novamente saudar a todos, o professor Dr. Everaldo dos Santos Mendes, que está coordenando todos os trabalhos, toda a equipe que participa da organização, etc., desse evento, também o padre prior, Antônio José, e para falar da arquitetura cisterciense, da arte cisterciense, eu tenho que passar por São Bernardo, isso é inevitável. E o templo cisterciense, isso vale para os dois. O templo de São Bernardo é o templo do início do cisterciense também, porque ele não é dos fundadores, mas entrou logo no início. Então, esse templo, o templo do início de Cister, o templo da entrada de São Bernardo, é o século XII, início do século XII, que dentro desse período muito longo que nós chamamos de Idade Média, um período, um ponto alto de civilização desse período, porque ele constituiu um aspecto, ou melhor, um momento de estabilidade em meio a convulsões, ou depois de convulsões, de perturbações de ordem política, militar, econômica, né, com certo, vamos dizer, decréscimo de civilização, porque se perderam comunicações, o comércio caiu, etc. O que havia antes, então? Indo um pouco atrás, no século XII, nós encontramos aquilo que os historiadores chamaram de século de ferro, em que a Europa estava passando por um período muito conturbado, com pressões externas, né, a leste os hunos, ao norte os normandos, fazendo incursões no norte da Europa, ao sul os sarracenos, pelo mar, pelo Mediterrâneo, e vamos dizer, assolando, perturbando o sul da Europa, né, com suas incursões. E
essas ameaças, esses fatores perturbadores, vão passar. Também o papado no século IX passou por um período extremamente difícil e conturbado. Roma viveu períodos de inquietação muito grande. Mas tudo isso já no século XI já tinha passado, porque os normandos, por exemplo, já estavam fixados no norte da França. Acho que se controlaram um pouco as incursões dos sarracenos, os hunos também se fixaram, não vieram mais para o oeste da Europa. Com isso, qual foi o resultado dessa diminuição desses fatores de pressão na Europa? Com isso, se pôde restabelecer o comércio, as comunicações, e isso permitiu um reflorescimento das cidades. E as cidades são sempre centro de civilização, centro de cultura, centro de comércio, de integração, de comunicação. Então, é um período, vamos dizer, favorável para o florescimento de novas ideias, de progresso no sentido civilizatório, progresso humano. Então, esse é o contexto, vamos dizer, propriamente político e econômico do século XII. Na Igreja existe o que se chama reforma gregoriana. E a reforma gregoriana, ela visa basicamente uma restauração da Igreja, correção de certos abusos, são 3 em particular, a questão das investiduras, ou seja, a interferência dos poderes seculares, sobretudo do imperador. Nessa altura, o Império Romano, o Sacro Império, está implantado na Alemanha, com o centro da Alemanha, e é uma força no centro da Europa, uma certa força estabilizadora. Então, a reforma, a pretensão do imperador de investir as autoridades eclesiásticas, né, de nomear e colocar e dar investidura, dar uma certa legitimação. E isso é reivindicado pelo Papa, e aí está o conflito, né, da luta das investiduras. Depois, a Igreja padece de uma dificuldade grande na época, que vamos dizer, genericamente falando, a simonia, o problema da simonia, ou seja, o desejo de ganhar dinheiro com posições eclesiásticas, compra de posições eclesiásticas, que depois representam também fonte de renda. Então, que a Igreja não haja por dinheiro, as autoridades não hajam por dinheiro, não haja interferência do dinheiro, né, da vida da Igreja. E terceiro, o nicolaísmo, que a Igreja vinha já lutando para que o clero fosse celibatário e com muita dificuldade isso foi se implantando, mas era um dos pontos também da reforma gregoriana, que tinha como princípio geral de renovar a Igreja, de trazer a Igreja de volta à sua pureza inicial. E reforma gregoriana por causa do Papa Gregório VII, um monge delbrando. Mas essa reforma gregoriana, esse desejo de renovação da Igreja, de volta à sua autenticidade primeira, tem um eco na vida religiosa também. E quando se fala de vida religiosa, se fala nessa época, sobretudo, de vida monástica. Então, o que se pretende, ou melhor, o eco da reforma gregoriana os movimentos de renovação monástica. Então, nós temos um monarquismo já estabelecido, e a epítome desse monarquismo estabelecido, tradicional, é a grande família de Cluny, um mosteiro que segue a regra de São Bento. Eu queria abrir um parênteses, quando nós falamos hoje em ordem beneditina, nós não podemos transpor esse conceito. Seria anacrônico falar disso no século XII, o que havia eram mosteiros que seguiam a regra beneditina, mas não havia uma ordem beneditina. Mas Cluny é um mosteiro com
quase todos os mosteiros do Ocidente seguiam a regra de São Bento, depois das reformas de Bento de Aniane, se uniformizou o monaquismo da Europa em torno da regra de São Bento. Todos os mosteiros seguiam a regra de São Bento, deixaram outras regras, regime de régula mista, etc. Então, mas esse monaquismo já era um monaquismo adaptado, não se vivia a regra da sua integridade, da sua pureza, havia outros elementos, né? Havia entre os elementos fundamentais da regra se acentuavam mais alguns e menos outros, né? Talvez mais os aspectos litúrgicos, menos o aspecto o equilíbrio, né? do dia beneditino, que é oração, léxio, o trabalho e a oração pessoal e a liturgia, a oração litúrgica. Então, o desejo era que o monaquismo fosse mais autêntico, que também se tirasse elementos de um certo compromisso com o mundo que entraram nas grandes abadias e no monaquismo tradicional da época. Então, é uma época de muitas reformas monásticas, de muitas tentativas de reforma. Cisterna não é a única, muitos mosteiros reformados existiram nesse tempo. Cisterna é um mosteiro reformado que prevaleceu e muitos outros desapareceram aí na escuridão da história, né? Não deixaram seguimento. Nós estamos numa sociedade feudal. A sociedade feudal ela tem 3 classes, são os oratores, os que rezam, são os monges, sobretudo, são os belatórios, os guerreiros da cavalaria, a classe militar, que são os proprietários também de terra, e os laboratórios, são os que trabalham as terras. São as 3 classes dessa sociedade no século XII, sociedade feudal com aquela superposição de fidelidades, de aquela rede intrincada de relações entre senhores, subsenhores, etc. Né? O próprio pai de Bernardo era um senhor que devia obediência, ou estava ligado ao Duque de Borgonha. Né? Tinha um pequeno castelo, Minos Castro, né? Minos Castro, mas eram, parece, os cavaleiros principais subordinados ao Duque da Borgonha. Então, esse é o contexto do surgimento da ordem, contexto social, econômico. E nesse contexto, Bernardo é criado, nasce em 1090, lembrando que nessa década Jerusalém, a primeira cruzada bem sucedida, Jerusalém retomada, há uma grande euforia na cristandade com essa retomada de Jerusalém, se estabelece um reino latino na Palestina, na Terra Santa, e então são muitos fatores assim animadores para a sociedade da época, que eu já citei antes, né? Um processo de renascimento das cidades, comércio, um certo renascimento também da cultura, do ensino e das comunicações, etc. E estabilidade política, uma certa estabilidade política. Bem, então, quais eram os vetores, as forças que estavam conduzindo esses ideais, ou que estavam contidos nesses ideais de reforma monástica, de uma renovação da vida monástica? São 3 ideias que podem parecer contraditórias, mas elas se fundem, e justamente elas vão explicar esse mistério. A primeira ideia dos movimentos de reforma monástica dessa época é o eremitismo. E
o eremitismo é a ênfase na solidão, então há muitas... o próprio movimento cartusiano, que é dessa época também, une vida comum muito pouco, mas predomina o elemento da solidão, o eremitismo. São eremitas que vivem em comum. Mas, enfim, essa componente de solidão, de afastamento, é um vetor da reforma monástica. O outro é a pobreza, o despojamento, a simplicidade. E o terceiro é a vida apostólica, que não entendemos, não se entende nessa época como vida de apostolado, mas como referência à comunidade primitiva de Jerusalém, comunhão de bens, vida de comunhão de bens, vida de partilha de bens, vida comum em comunhão. E todos os movimentos dessa época, os mosteiros que surgem, os novos mosteiros, também podíamos citar os camaldulenses, os valambrosanos, e tem essas notas, né, em maior ou menor grau. O Cister nasce justamente dessas ideias de tirar aquilo que foi acrescentado, aquilo que a evolução do monarquismo beneditino foi colocando na vida monástica ao longo dos séculos. E não se pode falar propriamente em decadência do monarquismo, se pode falar em um monarquismo que evoluiu, que tomou outras características e que, em alguns pontos, mitigou a regra, se afastou da regra, mas não o monarquismo decadente, o que recusasse a regra de São Bento, apenas colocava a ênfase era colocada em outros pontos, e mais em alguns pontos, talvez em detrimento do equilíbrio que a regra prevê. Para incluir praticamente o trabalho manual tinha desaparecido. E a liturgia tinha tomado uma dimensão proporcionalmente muito grande, um desequilíbrio do dia monástico. Então, há um mosteiro que chama-se Bolé, e um mosteiro em que se dividem partidários da reforma monástica e um grupo que se conforma, que não vê necessidade de reforma, que está vivendo o monarquismo que é o tradicional, aquele que da época. Então, esse grupo, não posso entrar agora em detalhes, mas esse grupo se cinde e o próprio abade vai, com uma parte dessa comunidade, fundar um outro mosteiro, que é Cister. E Cister vai se caracterizar também resumidamente por um desejo de viver a regra na sua pureza, na sua autenticidade. Um aspecto aqui não é tanto literalidade, porque os cistercienses, em um outro ponto, assim, não reproduziram que a regra prevê, por exemplo, a questão de receber crianças, né, no mosteiro, educar crianças, receber crianças como ofertadas para Deus, para serem educadas, se tornarem monges, né, na idade adequada. Mas, então, a regra como na sua autenticidade, na sua pureza, e uma autenticidade em vários aspectos, desejo de autenticidade no que se usa na liturgia, desejo de autenticidade também no texto bíblico, né? Os tercienses promovem a edição crítica mais importante da Bíblia, consultando peritos judeus para restabelecer um texto autêntico, e um despojamento muito acentuado, uma vida de extrema simplicidade, que atende também àquele ideal de pobreza. Mas, sobretudo, há um aspecto aqui que um mosteiro que não quer viver do trabalho dos outros, da renda do trabalho dos outros, e não quer entrar nessa gama de relacionamentos da sociedade feudal e que quer ser uma autarquia. E, para isso, eles vão ter que recorrer a uma outra categoria de religiosos que eles recebem, segundo os textos primitivos, como irmãos, mas que não são monges, eles são os irmãos conversos.
Essa comunidade, esse mosteiro que nasce, tem um ascetismo muito rigoroso. E os textos dizem que o ascetismo dele, a vida ascética do mosteiro, os seus rigores em termos de alimento, de trabalho, de pobreza, era até um elemento de afastamento, assim, mas o mosteiro acaba se firmando, florescendo, e há uma passagem, num certo ponto, de um mosteiro com filiais que se transforma numa ordem. Então, aqui entra São Bernardo. São Bernardo é uma figura-chave dessa expansão, e ele não é o pai da ordem, no sentido, ele não é o pai fundador de Cister, mas se poderia dizer que, em certo sentido, ele é o pai da ordem, do mosteiro que se expande e que se transforma em ordem, mas não é um fundador de Cister. E, como São Bernardo é uma figura chave para compreender o que vai se chamar depois como arquitetura cisterciense, e aqui eu quero abrir um outro parênteses. E quando se fala em arquitetura cisterciense, é um critério um pouco seletivo, porque a arquitetura cisterciense também é a que se faz hoje, né, quando se constrói um mosteiro cisterciense, também é arquitetura cisterciense. Mas, quando a expressão consagrada arquitetura cisterciense, de ser seletiva porque ela se restringe àquele período em que certas ideias, de uma certa forma uniforme na ordem, prevaleceram, ou quase uniformemente prevaleceram, em termos de arquitetura e estética. Então, isso se deve muito a São Bernardo, e eu gostaria de dizer uma palavrinha sobre a pessoa de Bernardo, para que nós possamos entender depois o que vem depois sobre produção artística e arquitetônica. O São Bernardo é uma personalidade extremamente rica, extremamente humana, diria também. Ele é um homem superdotado no sentido da sensibilidade, da percepção sensorial, né, de perceber as coisas, olfatos, sons, enfim, linhas, traços, aspectos, né, geométricos. É uma sensibilidade visual, por assim dizer, também muito aguçada. É uma pessoa, ele é um apaixonado, e ele pode transitar da afeição para a hostilidade, da ternura para a agressividade. Há uma certa ambivalência psicológica em Bernardo. É claro que há uma evolução em Bernardo, mas no germe, a personalidade dele tem na origem, tem essas ambivalências. Mas não se pode dizer que ele é uma personalidade patológica, não é nem dividido, não é uma personalidade dissociada ou desintegrada. Ele não é nem dividido, nem ambíguo, ele é uma personalidade rica e complexa. Mas o que se nota em Bernardo é que ele vai sempre integrando mais os aspectos diversos da personalidade dele, ele vai integrando suas tendências de fundo e os aspectos talvez mais negativos e sombrios, a sensibilidade excessiva, o Jean Leclerc, que é o grande estudioso de São Bernardo, ele diz que Bernardo tem uma sensibilidade, uma paixão que nunca é tão controlada quanto se desejaria, né? Ele tem certos rompantes, mas tudo isso, com o tempo, vai entrando num processo de amadurecimento, de evolução, porque o que define, sobretudo, São Bernardo não é a psicologia de base, de origem, mas essa sinergia entre natureza e graça, que vai fazer dele realmente um homem de Deus, um homem pacificado na caridade. Então, ele evoluiu sempre nesse sentido de uma maior integração pessoal e de uma canalização de suas energias para as suas, para perseguir, para construir, para divulgar os seus ideais. Foi toda a sua personalidade, os seus ideais. Os ideais de Bernardo
são os ideais da reforma monástica, da maneira mais radical possível. Não é? E, bem, isso sobre a personalidade de São Bernardo. Agora, eu queria propriamente entrar no tema da produção de cisterciense. Aqui eu vou usar textos que eu escrevi de maneira um pouco resumida, dado o formato aqui da conferência. Então, eu diria, citando aqui o meu texto, que já se observou que a arte, que nós chamamos de cisterciense, define-se menos pela inovação no âmbito das estruturas, formas e planos, do que pelo espírito que determina a aplicação desses elementos. Então, há uma certa inovação dada pelo espírito novo, mas não há propriamente, eles não inventam novas formas, né? Não inventam formas arquitetônicas propriamente novas, eles usam elementos que já existem, mas com uma outra síntese, com uma outra penetrados a serviço de uma espiritualidade. A sua grande característica foi a simplicidade, uma simplicidade ascética, o despojamento, e que são levados quase ao extremo. Pela primeira vez na história do cristianismo, colocou-se o problema da renúncia exigida pelo radicalismo evangélico no domínio da arte. E aqui nós entramos num ponto muito controverso, porque Bernardo vai ser acusado de ser contra a beleza e contra a arte. Há um ponto nessa crítica que é preciso conceder, mas não absolutamente, pois, porque isso, bem, ao longo da exposição, isso vai ficar mais claro. Mas eles precisam notar, desde já, que esse radicalismo parece a muitos como um radicalismo anti-estético e com medo ou com contrário à beleza. Então, até então, se havia questionado a legitimidade das obras de arte, a pintura, esculturas, vitrais, detalhes ornamentais, a serviço do culto ou da decoração do templo sacro. São Bernardo e os cistercienses tiveram a ousadia de fazer isso e romperam, assim, com uma longa tradição. Então, aqui há uma concepção estética religiosa em que se valoriza o sensível, porque se considera, eu estou resumindo, né? O que se considera que o sensível, como é a criação de Deus, ele reflete algo de Deus, ele, então, pode levar num retorno ao próprio Deus. Daí essa acolhida das formas, da mudança de formas, dos elementos estéticos mais requintados, né? E, sobretudo, né, nessa época, depois se der tempo, eu vou mostrar algumas ilustrações para ficar mais claro, é uma época em que o desejo de representar o divino com formas, ou sinalizar ao divino através de formas estéticas exuberantes, não é? Era considerado não só legítimo, como meritório, como um caminho bom, um caminho adequado para a espiritualidade cristã. Mas há uma outra concepção mais radical, em que o sensível parece como um obstáculo. Pode deter o sensível, as formas podem deter o espírito na busca de se elevar, na busca do transcendente. São duas concepções que se opõem. Aqui uma coisa interessante, um estudioso italiano comenta que não se trata, ele usa um termo interessante também, ele fala latitude do dogma, né?
nem uma corrente nem outras são heréticas ou são, elas se opõem, mas dentro da latitude do que é verdade, do que é possível no dogma, no que é possível na vida cristã. Então, muitas vezes essas tendências vão aparecer no pensamento cristão, em outros pensamento social, ou outras visões a respeito de pontos de teologia. Então, essas oposições não são necessariamente uma absolutamente errada, outra absolutamente certa. São aspectos diferentes que podem ser contidos na latitude do dogma. Voltando aqui ao meu texto, então, os cistercienses não buscaram a arte pela arte, nem mesmo tiveram a pretensão de produzir obras de arte. É por isso que sua importante manifestação nesse campo está intimamente ligada ao ideal religioso. E, quando se fala nas estéticas cistercienses, se pensa na arquitetura de suas igrejas e de seus mosteiros. E, de fato, nas décadas que transcorreram entre 1130, essa altura, Cister já tem várias filhas, já é uma ordem, né? Legitimada pelo papado, aceita como ordem, aliás, é a primeira ordem da igreja como tal, e o fim do século XII. Então, muitas igrejas e mosteiros são construídos nesse período de expansão da ordem. E, antes de 1130, os mosteiros tinham apenas oratórios pequenos e extremamente simples, que refletiam os inícios modestos da ordem. Mas, a partir dessa época, e quando os mosteiros começam a ter um recrutamento abundante, em grandes comunidades, começaram a surgir edificações que deram origem a um estilo considerado tipicamente cisterciense. Sempre lembrando que tipicamente cisterciense, nesse sentido da arquitetura do primeiro século de Cister. Ao final do século XII, com o enriquecimento dos mosteiros, pouco a pouco, vai se abandonando suas notas características em favor de novas concepções arquitetônicas, com frequentes reformas e ampliações. E qual era a corrente estética que predominava nessa época? Em arquitetura era o românico. O românico privilegia, daí o nome, né, o arco. Privilegia o arco, são prédios pesados, não se eleva muito, né, o pé direito das igrejas. É todo um estilo que está em voga na Europa Ocidental, e dentro desse estilo que nascem os mosteiros. Os mosteiros são basicamente românicos, mas já se observa o arco partido, não as ogivas, as altas ogivas do gótico, mas já o arco já timidamente se parte. Alguém disse que o arco partido é um sinal da ruptura da Igreja do Ocidente contra o Ocidente, é uma correspondência, né? Não sei se isso seria aceito por todos, enfim, uma opinião. E os cistercienses, o que eles fazem dentro desse estilo é despojar o românico da sua ornamentação. Então, depois com gravuras podemos ver melhor isso, mas isso dura pouco, porque vem depois uma nova onda estética, o gótico, são prédios muito altos, né? Porque as técnicas de construções, as paredes altas são sustentadas por aquelas estruturas externas, né? Tecnicamente não me lembro agora como é que se chama, mas essas estruturas que se vê nas igrejas, né, que sustentam as paredes podem se elevar. E então temos construções imensas. Ainda não é o tempo das catedrais. O tempo das catedrais é o século seguinte. Então as igrejas, a arquitetura religiosa é a arquitetura das abadias, dos mosteiros. Mas os mosteiros, o monaquismo tradicional, tem imensas basílicas, e
o símbolo desse estilo, o epítome desse estilo, é a grande basílica de Cluny, que depois pode ser mostrada. Né? Vou tentar mostrar a gravura. Mas, enfim, estou retomando o texto. Não se limitaram, porém, a arquitetura às produções artísticas do cisterciense. Houve também a decoração dos manuscritos, com iluminuras iniciais desenhadas, o canto litúrgico, além da escultura, que se restringe muito. Ela fica numa linha minimalista. Também precisaria mostrar gravuras para que nós pudéssemos compreender isso melhor, mas os capitéis têm uma decoração muito sumária, uma decoração muito bonita, mas muito sumária, muito simples, com relação ao que se produzia na época. Né? São capitéis de igrejas, portais de igreja, tímpanos de igreja, extremamente ricos em imagens, em figuras, etc. Sem falar na decoração das igrejas, candelabros, tapeçarias, todos esses ornatos que eram comuns nas grandes igrejas. Então, a igreja cisterciense é marcada pela simplicidade. Né? São proibidos os vitrais coloridos, mas se aceita o vidro fosco, uma cor só, porém em gradis, né? Também muito simples, mas muito belos, com uma simplicidade de desenhos, muita geometria, mas dando um resultado muito, muito, muito bonito, muito estimulante. Então, vai ser tudo muito sóbrio na arquitetura, no templo cisterciense, no mosteiro cisterciense. E eu lembraria aqui o que já existia antes de Bernardo, com Estevão, que foi o segundo abade cisterciense, que recebeu São Bernardo. Os cistercienses tinham estatutos, normas que eles os seus capítulos foram aprovando, e entre essas normas se proibiam os vitrais, mas se entrava na descrição do que era permitido da liturgia. Então, não se permitiam candelabros de prata ou de ouro, era um só e de ferro, como diz o texto, um texto narrativo do início da ordem, e não se admitia a seda, por exemplo, os paramentos, nem os bordados de ouro ou prata nos tecidos, né? Era tudo muito sóbrio. O cálice também não podia ser de ouro, apenas com os cálices eram de prata, mas com copas douradas. E outras peças litúrgicas Exatamente, com o celular acabou. Essa folha. Liberado. Sim. Então, eu gostaria eu estou vendo que o tempo é 9h26, e é previsto 10 horas, eu vou dar apenas mais alguns textos e mostrar as gravuras, pelo menos algumas, para ilustrar o que eu estou dizendo. Então, o desejo de simplicidade e autenticidade, com exclusão de todo o supérfluo, marcou desde o início a ordem cisterciense. O rigor cisterciense é para gerar todos os domínios, desde o cotidiano, vestimentas, alimentação, ao sacral,
o canto. E o canto não pode ser muito elaborado, não se dá espaço vamos dizer, a expansão de cantores, com subjetividade de cantores, os objetos litúrgicos, a ornamentação dos templos. E essas diversas restrições já existiam antes de São Bernardo. O que a figura de São Bernardo traz, talvez, é uma radicalização desses princípios, abraçados pelos cistercienses. Mas esse despojamento está em função da interioridade, e mais ainda em função da interioridade, não uma experiência, vamos dizer, hedonística, mas interioridade no sentido de busca de Deus e da caridade. Aliás, só se entende o rigor cisterciense, o sentido cisterciense, se compreende que eles queriam ter, como diz a regra de São Bento, né, como ensina a regra de São Bento, a vida ascética para que o egoísmo humano seja vencido e se possa ter o amor de Deus, o amor do próximo. Então, dois estatutos do início da ordem, 20 e 80, um diz que as letras, as iniciais dos manuscritos, sejam de uma só cor e não pintadas. Os vidros sejam brancos, sem cruzes ou pinturas. E é interessante notar que aqui há uma descontinuidade, porque os primeiros manuscritos das cistercienses tinham iniciais muito elaboradas, iluminadas, né, como se diz tecnicamente, e com uma abundância de cores e até com decoração a ouro, no caso da Bíblia, a Bíblia de Cister, a primeira Bíblia de Cister. E essa ideia da inicial monocromática no manuscrito, ela é de São Bernardo, com esse radicalizar da austeridade, essa, eu não vou dizer desconfiança, mas essa inimizade com o sensível, enquanto ele pode ser um obstáculo para a transcendência. Quer dizer, aquela outra posição, não é, que se contrapõe a uma visão mais anterior, antiga da Igreja, em que o sensível é também um caminho para Deus. A base da doutrina sobre a arte está uma antropologia teológica, ou seja, uma visão do homem iluminada pela fé e a revelação, e no caso, a antropologia teológica de São Bernardo. Então, as grandes linhas dessa antropologia teológica, elas vêm um pouco por via de Agostinho, que é o neoplatônico. Bernardo é um herdeiro do neoplatonismo via Agostinho. Professa, portanto, que a alma só pode conhecer a Deus dobrando-se sobre si mesmo, o que exige separação das coisas exteriores. Para Bernardo, uma única ciência tem relevância na salvação. Ora, esta passa pela introspecção e o exame de si mesmo. Só assim o homem pode ir ao encontro de Deus e obter, pela graça, o restabelecimento da imagem divina e a unidade interior destruída pelo pecado. É muito importante no São Bernardo, no caminho espiritual que ele ensina, o autoconhecimento não como introspecção também egoísta, mas como um descobrir... Alô? Como um descobrir a própria dignidade para dela se libertar. Né? É o primeiro grau da humildade, a primeira verdade de São Bernardo é o conhecimento de si mesmo, do próprio nada. E isso permite o amor ao próximo, o amor a Deus. Não posso entrar nisso agora, seria uma digressão. Então, o drama é que o homem decaído não compreende sua dignidade, que é toda interior, que o homem possui livre-arbítrio, que é a imagem divina, e vive, mas ele vive a vida dos sentidos como os animais sem razão. E é por isso que o primeiro grau do orgulho, no Tratado dos Graus da Humildade, é justamente a curiosidade, pela qual a alma, não encontrando nem ordem, nem repouso dentro de si, em razão de sua desagregação, por causa do pecado, da concupiscência, esquece de si mesma, quer dizer, não faz aquele trabalho de reconhecer a própria ambiguidade
e procura distrair-se do exterior. O Tratado do Amor de Deus de São Bernardo retoma essa mesma ideia a propósito de um versículo do livro do Cântico dos Cânticos. A alma ignora sua dignidade e se espalha no exterior junto às coisas sensíveis, tornando-se semelhante às outras criaturas irracionais e esquecendo que recebeu mais do que elas, a imagem divina. São Bernardo parece ter se inspirado aqui em um trecho das Confissões de Santo Agostinho, falando da concupiscência dos olhos. Agostinho, falando da concupiscência, afirma que os homens que se deixam seduzir pelas produções da arte apegam-se no exterior às obras de suas próprias mãos e abandonam no interior de si mesmos aquele de quem são a obra, aniquilando assim a obra realizada neles pelo Criador. Esse mesmo texto vai aparecer em Euredo. É preciso, portanto, voltar a si, ao próprio interior. Aqui começa o trabalho da salvação. E a alma vai encontrar, então, a sua miséria e se humilhará. E o conhecimento de si mesmo é o primeiro passo para o conhecimento de Deus. Porque o homem também, nesse conhecimento de si, ele descobre também a misericórdia de Deus. A misericórdia, ela é correspondente à miséria, né? A miséria apela à misericórdia divina, a miséria humana. Então, não há lugar nessa espiritualidade, um lugar de destaque para os sentidos, que nos põe em contato com as coisas exteriores. Ao contrário, toda a ênfase está na interioridade. O mais alto grau de contemplação é atingido por aquele que, desprezando o uso das coisas sensíveis e dos sentidos, tanto quanto permite a fragilidade humana, tem o hábito de, no exercício da mesma contemplação, alçar-se em voo para as alturas sublimes, não por etapas sucessivas, mas através de ímpetos súbitos. Esta é a via mais curta e direta que escolheram os monges na sua pressa de ir para Deus. Aqui é uma citação de São Bernardo, do sermão, um dos sermões diversos. A consequência desse tipo de raciocínio é que se deve desprezar o que é exterior. E, assim, a busca espiritual exige a mortificação dos sentidos. E, então, nós entendemos essa santa e graciosa simplicidade, as linhas sóbrias, que suprimem toda a voluptuosidade das formas. Então, tem textos famosos de São Bernardo, criticando a decoração das igrejas, a tolerância das formas. Então, o que eu gostaria de concluir que nessa espiritualidade a beleza, porque através desse de excesso de formas se atinge um outro tipo de estética, que hoje talvez nós disséssemos mais minimalista, né? E nesse sentido, esse estilo teria até uma reminiscência, mas esse minimalismo, que também é bonito, como o minimalismo de hoje também tem sua beleza, esse minimalismo, ele não é o minimalismo da arte pela arte, buscando apenas um efeito estético. É porque os cistercienses, eles não querem mediações de muitas formas, eles querem ir direto ao mistério do sacral. Quem visita várias igrejas cistercienses nesse período, depois de 3 ou 4 igrejas, sente uma compreensão, um insight, e se compreende a beleza desse estilo, porque ele é muito simples, mas uma simplicidade muito, muito bela e, ao mesmo tempo, muito aberta ao transcendente. Então, através de restrições, da crítica, do excesso de formas, chegou a um estilo em que há muita harmonia de formas, porque essa crítica, ou a mudança de formas, não levou ao anti-esteticismo, levou, ao contrário, a um estilo em que as formas são muito equilibradas, muito harmoniosas, e é o que se encontra nas igrejas cistercienses nesse período. Agora, para não alongar muito para dar tempo de alguma outra... Eu queria mostrar umas imagens, vamos ver se não estiver bem, me avisem que isso não está dando para aparecer. Primeiro, quero mostrar decorações de capitéis contemporâneos cistercienses, mas não cistercienses.
Não, antes disso, eu quero mostrar a Basílica Românica de Cluny. Depois nós vamos ver decorações de capitéis, abundância de decoração de capitéis. Esses capitéis são, naturalmente, de igrejas não cistercienses, e o tímpano da grande basílica, que ainda existe, né, Basílica de Vézelay, Cluny praticamente tem restos. Basílica de Vézelay. Nota-se a riqueza, a profusão de esculturas nesse pórtico de igreja, portal, o tímpano, o tímpano, a parte superior. E ainda o tipo de peça litúrgica, um pedestal de cruz em bronze e esmalte. Então, toda essa riqueza, esse tipo de estética é rejeitado pelos cistercienses. Vamos ver a abadia de Fontenay, que foi uma abadia que São Bernardo, filha de Claraval, São Bernardo minuciosamente traçou o plano dessa igreja, ele mesmo criou a harmonia dessa construção. Então, a nave da Basílica de Fontenay, se vê apenas a pedra monocromática, a luz que entra em janelas harmonicamente colocadas. Depois, um claustro de um pequeno mosteiro cisterciense da França, Tournai. Você vê aqui os capitéis das colunas praticamente não têm decoração, são belos, mas muito simples. É uma beleza na simplicidade. Agora, uma fachada de igreja, da abadia que existe também, de Senanque, na França. São linhas muito sóbrias, mas muito harmônicas. E depois, agora, o presbitério daquela outra, da abadia de Tournai, na França. Um pequeno presbitério, extremamente belo. E agora, a questão das iluminuras, os manuscritos, eu vou mostrar. Na primeira fase, os cistercienses admitiam a decoração dos manuscritos, né? Então, vou mostrar um manuscrito, vamos ver um manuscrito cisterciense de um período inicial. Ainda prevalece a policromia, não é? Uma decoração muito refinada na inicial, mas depois, por influência de São Bernardo, vai se passar a outra estética. Então, a inicial aqui
é monocromático, vermelha, só uso vermelho, mas é muito elaborada. Mesmo na monocromia, se tem muita elegância. Bem, era isso que eu tinha a dizer, resumidamente. Não sei se houve algumas dificuldades técnicas aqui na minha transmissão. Não sei se tudo foi visto, se deu para ver bem as ilustrações, mas, enfim, estou à disposição aí da banca. Muito obrigada, Dom Luiz Alberto. Foi muito clara a sua exposição, agradecemos muito, né, com grande capacidade aí de nos transmitir em pouco tempo, né, uma grande história sobre o monaquesimo, né, e todo esse desenvolvimento do monaquesimo, né, na sua expansão, na sua arte e na sua arquitetura, né, como o senhor tem bem nos mostrado aqui. Então, eu deixo aberto agora para algumas questões, se alguém gostaria de colocar, de fazer algum comentário, alguma questão, deixo a palavra para os participantes. Sim, aqui a Hilda diz, gostaria que o senhor comentasse o arco gótico. Alguns dizem, eu vou só pegar aqui a pergunta certinho. A Hilda Souto, gostaria que o senhor comentasse o arco gótico. Alguns dizem, é verdade, que simboliza uma quebra. Eu posso responder? Pode, sim. Sim, bem, eu não sou estudioso da arte gótica, mas eu ouvi essa observação, pelo menos há uma coincidência. O arco começa a se partir com coincidência cronológica, não é? O arco começa a se partir justamente na época da ruptura. A ruptura entre Ocidente e Oriente, as duas igrejas, se deu em 1054, um pouco antes da fundação de Cister. E os primeiros mosteiros cistercienses, essas igrejas desse período de 1130, já começaram a ter esses arcos levemente. Alguns, se vê de longe, nem se percebe que o arco está partido, mas se vai rompendo com o arco que prevalecia, o arco pleno do românico. Pode ser que haja outras rupturas vão surgindo e isso tenha se refletido na ogiva, né? no arco quebrado e muito elevado. Me parece que também, assim, uma observação, talvez de senso comum, é que a ogiva o arco partido, mas bem mais elevado que o arco partido das igrejas cistercienses, é uma direção para o céu, né? Refletiria também, parece, talvez, esse ideal de transcendência. Mas, enfim, eu não me sinto capacitado a opinar sobre a arte gótica, porque não é um assunto que do qual eu tenha domínio. Obrigada, a Hilda agradece. Nós temos mais aqui uma pergunta, do irmão João Evangelista. Ele diz, Dom Luiz, lendo um livro sobre a arquitetura cisterciense, vi que falava que o abade lavava as mãos do hóspede na fonte. Procede? Sobre Santo Alberico, o senhor citou como primeiro abade, alguns consideravam ele como segundo, outros como primeiro. Pode falar mais sobre? E parabéns pela sua conferência. O primeiro ponto, o que eu posso dizer com certeza, é que a fonte nos mosteiros cistercienses fica em frente ao refeitório, né? Então, é uma alusão dos monges para a refeição. E São Bento prevê, de fato, que
que não só o abade, toda a comunidade tem que lavar os pés. Pode ser que se eu não posso afirmar com certeza, é claro que os cistercienses valorizavam isso tanto, que para São Bernardo, o lava-pés era considerado um sacramento, né? E pelo menos o lava-pés, acho que em comunidade, reproduzindo o ato de Cristo. Mas, enfim, essa é a regra, prevê que se faça esse rito, mas eu não posso afirmar que fosse na fonte. Eu sei que a fonte tem essa finalidade de estar perto do refeitório. Quanto ao segundo ponto, de fato, os primeiros, o próprio Exordium Parvum fala de Alberico como segundo, de Estevão como segundo abade, Alberico como primeiro. Posteriormente, se atribuiu a Roberto o papel de primeiro abade. De fato, ele foi primeiro abade, mas talvez pelo fato da exiguidade do mandato dele, então, uma questão mais fática, né? Ficou muito pouco tempo, foi chamado de volta a Molebe, talvez por isso não constasse como primeiro abade, né? Não foi um abade de fato, que exerceu o seu abaciado, mas em termos estritamente canônicos, foi o primeiro abade, porque foi o bispo o nomeou como abade, o legitimou como abade, né? O bispo do lugar. Sim. Temos mais uma pergunta, que é do José Pereira da Silva. E ele pergunta assim: quais os pontos teológicos dos 3 fundadores de Cister, que considera fundamental para a espiritualidade cistercense? Bom, eu quero partir da regra. A regra é cristocêntrica, né? No centro da regra está a proposta de seguir o Cristo para ir imitando o Cristo. Isso nós lemos não só o final do prólogo, ou todo o prólogo, sobre o capítulo 7º, que o monge deve reproduzir a humilhação de Cristo. E o princípio, talvez mais importante da regra, é que nada se deve antepor ao amor de Cristo, está 2 vezes na regra. Então, é uma regra cristocêntrica, e os cistercienses, eles estão naquela corrente dos pauperes Christi, não só porque querem viver o despojamento do Cristo, não tinham onde repousar a cabeça, mas são os pobres de Cristo, pobres para Cristo, pobres com Cristo. E eu acho que esse seria o ponto fundamental. Uhum. Mais uma pergunta, e daí a gente vai fechando. Qual a importância dessa arte arquitetônica na espiritualidade cistercense? É uma ligação. Eu li uma vez um texto de uma monja cisterciense que muito me impressionou. O texto tinha por título chamado A Simplicidade. E São Bernardo valorizava entre os atributos de Deus, assim, tinha muito o que mais talvez me chamasse a atenção, também por influência de Agostinho, de Plotino, era a simplicidade de Deus. E essa simplicidade de Deus, ela requer uma simplicidade do homem. Então, essa arquitetura, essa postura estética dos cistercienses para que se vá direto ao mistério de Deus, sem mediações. Então, uma igreja simples nos coloca direto diante do mistério de Deus. Essa aqui seria a grande influência da espiritualidade. Uhum. Temos mais uma. Dom Luiz, é possível afirmar uma existência da simplicidade arquitetônica cistercense nas abadias do Brasil? Essa simplicidade estrita dos primeiros mosteiros, sim e não. Pode-se dizer
que as abadias tentam, creio que todas tentam ter algo da simplicidade. Agora, como eu disse antes, a arquitetura terciense depois evoluiu, né? Então, não se pode dizer que seja apenas as primeiras décadas da ordem. Há sempre essa preocupação com certo despojamento, mas talvez menos radical que no princípio, né? Aqui uma igreja mais, talvez, conhecida, as terceiras do Brasil, é Itaporanga. Ela é uma igreja neo-românica, mas bastante simples, né? Tem decoração, tem vitrais, mas se nota, apesar de tudo, uma certa um despojamento fundamental, grandes paredes brancas, grandes arcos brancos, e que permitem um pouco essa experiência de ir ao mistério de Deus sem muitas mediações. Uhum. E para finalizar, Dom Luiz, eu gostaria de lhe perguntar onde se coloca a espiritualidade, a Virgem Maria na espiritualidade cistercense, porque Dom Bernardo foi um amante de Maria, né? Sim, sim. Bom, os cistercienses, desde o princípio, foi decidido que todas as igrejas cistercienses seriam dedicadas, teriam o título de Nossa Senhora. Então, as abadias são sempre Nossa Senhora, com diversos títulos, né? Como Itaporanga, Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz. Aqui, Tatinga, Nossa Senhora da Assunção. E ela é a padroeira, Nossa Senhora da Assunção, é a padroeira, aliás, da ordem, né? Então, a ordem sempre esteve marcada por essa devoção à Nossa Senhora. Nós temos costumes de antífonas marianas, com melodias próprias, né? Que não são as mesmas da tradição beneditina. Mas São Bernardo, de fato, ele não é propriamente, isso é uma constatação já aceita por todos, ele não é um grande teólogo mariano no sentido de inovar, né, de abrir novas fronteiras na teologia mariana, mas é um grande devoto. E na sua devoção, a devoção de São Bernardo à Nossa Senhora, os textos clássicos sobre a Nossa Senhora, alimentaram e alimentam até hoje, não é, a piedade mariana da Igreja. Sempre que se fala em São Bernardo, a primeira coisa que vem, as pessoas que não têm, sim, talvez um conhecimento mais aprofundado, mas pelo menos isso sabem, que São Bernardo é um grande devoto de Nossa Senhora. Então, sempre a ordem já tinha essa devoção, ainda mais pela influência de São Bernardo, porque os textos que ele escreveu sobre Nossa Senhora, sem serem propriamente inovadores, são textos muito marcantes, muito belos e muito inspiradores de devoção à Nossa Senhora. Uhum. Muito obrigada, Dom Luiz. Nós agradecemos muito a sua participação, toda a organização, o Mosteiro de Jequitibá, a equipe toda, né, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a SOTER junto, que estamos trabalhando. Então, toda a organização, o Everaldo não está aqui nesse momento, porque acabou a luz na região onde ele se encontra, então ele deixa um grande abraço para o senhor e para todos os participantes dessa noite. Nós agradecemos, assim, imensamente a sua participação, sua conferência foi um momento muito importante, né, para este evento, e aí agradecemos com um grande carinho, né, a sua participação. E se o senhor me permite, eu gostaria de terminar juntos, né, com essa oração que é própria de São Bernardo e que a gente reza, né, o lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, né? Acho que nós poderíamos concluir com esta oração. Sim. Isso. Então, eu vou aqui recitá-la, né? E quem souber, quiser acompanhar, eu agradeço. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria,
de que nunca se ouviu dizer que algum dos que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência e clamaram por vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho e gemendo sob o peso de meus pecados, me prosto aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. 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 Então, mais uma vez, muito obrigada. E o nosso cronograma de amanhã, então, só recordando, amanhã, às 8 horas, teremos visita em loco. Depois, às 10h40, nós teremos uma conferência sobre diversidade religiosa, ensino religioso não confessional. A conferência será online. Amanhã de manhã a gente está encaminhando o link. Vocês receberão o link online, como foi hoje, no e-mail de cada um de vocês. Será enviado o link para as 10 horas. E a conferência será com o professor Elcio, o professor Dr. Elcio Cecchetti. Então, depois, aí seguirá o cronograma do dia. Desejo a todos e a todas um bom descanso e, mais uma vez, obrigada por este dia tão intenso, tão rico de simpósio. A todos um bom descanso e que o Senhor nos abençoe. Amém.